Pai Senhor Jesus Cristo a todos, sintam-se saudades em nome de Jesus. É com grande alegria que anunciamos nosso primeiro podcast do movimento Salvação em Cristo em nome de Jesus. Esse é o primeiro dos muitos outros podcasts que teremos aqui no movimento em nome de Jesus. E hoje, como sendo o primeiro dia, não vamos fugir do tema. O objetivo central do movimento Salvação em Cristo é trazer salvação a toda a humanidade por intermédio de Cristo Jesus. Então, assim sendo, o nosso primeiro tema de hoje é salvação. Salvação. Talvez você vai dizer, salvação eu já sei. Não sabe tudo. É sempre bom aprender ainda mais. Então, nós aqui estaremos a aprender acerca da salvação em nome de Jesus Cristo. E não estou aqui sozinho, estou aqui com os meus convidados. Estou aqui com o irmão Juvenal Maúci e com o líder Francisco Buque, em nome de Jesus. Então, líder Francisco, Pai Senhor. Líder Juvenal, a Paz Senhor. A paz do Senhor, líder Cardoso Pencela. Como é que está, líder Juvenal? É para graças a Deus, me encontro bem de saúde, não sei como o líder está. Graças a Deus, tudo bem. Amém. Pai do Senhor a todos, Paz Senhor, líder. como está? Graças a Deus, não sei aí. Também graças a Deus, saudar a todos que nos acompanham nesse momento. Cumprimentar a Pai do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos aqui com os nossos convidados, então hoje nós vamos falar acerca do tema salvação. Salvação, ele é um tema muito importante e o centro do cristianismo é exatamente a salvação. Nós estamos aqui também nos nossos estudos com o líder Marcelo e com o líder Joel, que estão aqui a nos ajudar em nome de Jesus. Então, sem levar mais tempo, vamos falar acerca da salvação. Vamos começar com o líder Francisco. Líder Francisco, o que seria salvação? Afinal de contas, salvação, o que é salvação? Qual é a definição concreta? O que seria exatamente salvação de acordo com a palavra do Senhor? Mais uma vez, Pai do Senhor a todos. Bem, salvação seria o dom gratuito de Deus para os homens. O homem, desde a sua nascença, ele nasce com pecados. Então, Deus, ele arquiteta o plano da salvação para salvar esse homem do inferno. Porque a Bíblia diz que todo aquele que vive no pecado, seu destino é a morte. Então, Amém. Jesus, Deus, no caso, ele arquiteta um plano de salvação para salvar o homem de não perecer, não conhecer a morte, não conhecer o inferno. Então, quer dizer que o homem nasce em pecado, certo? Certo. O homem nasceu em pecado, o homem depois de ter pecado, ele não pode ser salvo. Então, como é que chega a plena salvação? Então, a salvação acaba sendo o ato De resgate ao homem da morte. de resgate do homem da morte. Então, o mesmo homem que vivia no pecado, a salvação tem como objetivo tirar esse homem do pecado. Líder Maúci, concordas com isso que tens a dizer acerca Concordo. da salvação? Concordo, sim, líder Cardoso, porque após o homem ter pecado no jardim do Éden, ele foi destituído da glória de Deus. O homem passou a ser um ser pecaminoso. Foi daí ao qual o Senhor tentou a solução, enviar o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Não é só somente aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É necessário que primeiro sejas batizado, porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, permita-me ler, líder Cardoso Pencela, a Bíblia diz que ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Em 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Isso quer dizer que a salvação vem por aceitar a Jesus e ser batizado. Amém, amém. Wonderful. Então, os nossos líderes deixaram aqui com a sua contribuição que salvação é exatamente o ser resgatado do homem do pecado para a vida eterna. Eu concordo plenamente. Eu vou ler Romanos 10, 9, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, querido irmão, querida irmã, salvação é exatamente isso.
é exatamente sair da vida errada, sair da vida do pecado, porque os homens vivem no pecado, na embriaguez, na fornicação, nos vícios, na pornografia, nos roubos, nas mentiras, e pessoas que praticam todas essas coisas não têm como receber a salvação, não têm como entrar no reino dos céus. Então é por intermédio de Cristo Jesus que nós podemos receber o perdão dos nossos pecados e assim podermos salvar a nossa alma e podermos entrar no reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, continuando agora, vou começar com o líder Mausi. Disse aqui sobre o batismo, que o batismo é uma das necessidades para alguém ser salvo. Então, líder Mausi, como é que alguém pode ser salvo? Quais são os requisitos, posso dizer assim, para uma pessoa? O que uma pessoa deve fazer para ser salvo? Glória a Deus. Primeiramente, para a pessoa que quer ser salvo, primeiramente a pessoa deve aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele primeiro deve aceitar a Jesus Cristo, que Ele morreu por ti na cruz. E de seguida você deve ser batizado para poder ser salvo. Porque é o que a Bíblia nos diz, é Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado, isso quer dizer se você não é batizado, então não crê. Não sei se concorda comigo, líder Cardoso. Amém. Então, o líder mostra a dizer que devemos crer em Cristo Jesus, crer que Ele morreu por nós, que Ele morreu para nos salvar. E de seguida, o batismo. O que simboliza o batismo? Afinal, por que nós descemos as águas e levantamos? O que aquilo tem a trazer para nós? O que significa isso, líder Francisco? O ato de batizar, primeiramente, é o ato de você verdadeiramente confessar a Jesus. A Bíblia diz que, no livro de Marcos, que nós, primeiramente, você vai ouvir o Evangelho, se dá crer no Evangelho e de seguida tem que batizar. Então, quando você batiza, você está dizendo que sim, eu realmente renuncio tudo, porque o batismo é o ato de matar o seu velho eu e nascer um novo eu em Cristo Jesus. Então, quando você aceita Jesus, aquele teu velho eu deve morrer, para o teu novo eu nascer já em Cristo Jesus. Então, isso é que nós descemos as águas, somos emergidos nas águas totalmente, e aí sim nascemos novamente em Jesus. Nascemos já com Jesus mesmo, nós já somos batizados e estamos salvos depois disso. Wonderful. Então, o batismo simboliza a morte do nosso velho eu e o levantar de uma nova pessoa. Wonderful. Vamos continuar. Queridos, a salvação, será que a salvação é algo que nós devemos conquistar, devemos ir atrás, devemos lutar, devemos comprar, devemos pagar? Ou é algo que é gratuito, é algo que está disponível para todos, ou é algo que nós não precisamos fazer esforço algum? Será que existe um pagamento, um esforço, alguma coisa que nós devemos fazer? Será que é pago a salvação? Será que a salvação vem quando eu me coloco com água? Será que a salvação vem quando eu bebo uma certa água consagrada? Ou quando eu tomo um banho com sangue? Afinal de contas, a salvação está disponível ou devemos pagar, irmão Juvenal? A salvação, ela é disponível para todos quanto creem em Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que a salvação, ela é gratuita. Somente é necessário que você creia no Senhor Jesus Cristo e que creia que Ele morreu por ti naquela cruz e você será salvo por intermédio dEle. Isso quer dizer que a salvação é gratuita perante a Ele. Então, não se paga nada para ser salvo? Não, não. E já esses irmãos que cobram, se você quer ir no céu, deve pagar, deve tirar dinheiro ou um dízimo. Isso é falso, então? Muito. É muito fácil. É verdade. A Bíblia diz que de graça recebestes, de graça dai. Sim. Porque nesses dias existem várias pessoas que por acaso cobram até para orar por certas pessoas, até para libertar por certas pessoas, até para abençoar certas pessoas. Então o irmão aqui está a dizer que não precisamos nada. pagar nada. Chama a ala, como se diz em Xangai. It's free. It's free. É de borla, é de graça, não se paga nada. Então, irmão, não se paga nada para você ser salvo. Chama a ala, pé. Não há dinheiro capaz de comprar a salvação. A salvação é um dom gratuito que recebemos por Deus. E é para ti. Você não precisa pagar nada. Deus quer te salvar. O preço
Jesus Cristo já pagou lá no Calvário com o seu Exatamente. precioso sangue. Amém. Então nós não precisamos pagar mais nada para ser salvos. Se você crer em Cristo Jesus, verdadeiramente, você será salvo. É isso, né, líder Francisco? Exatamente, como já havia adiantado, o preço foi pago há mais de 2000 anos atrás. Jesus, quando se entregou na cruz, ele derramou o que era mais precioso no mundo, que é o seu sangue. Então não há o que mais tem que pagar certas coisas, não há mais que tem que ser pago. O que deve ser pago já foi pago há 2000 anos atrás, que é o sangue de Jesus. O que resta somente para ser salvo é tão somente aceitar Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer no livro de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O preço foi esse, foi dar o seu Filho. Então não há mais droga que deve ser paga. Ela vai dizer, quem crê, vai dizer mais que para todo aquele que nele crê não pereça. Então dizer que você se quer salvo, a única coisa de fazer é tão somente aceitar a Jesus Cristo e ponto final, não há mais deve ser pago. Uau, wonderful. Isso é maravilhoso. Então, querido irmão, chama a ala. Fumela é isso. Tá, então, queridos irmãos, dissemos aqui que para ser salvo, tem que aceitar a Jesus para poder herdar a vida eterna, não se paga nada, ser batizado, confessar com a boca. O que acontece às pessoas que não são salvas? Porque a salvação é depois da morte, quando o corpo e a alma se separam. O corpo vai para o pó e a alma vai para o céu, para o descanso eterno, ou vai para o inferno, para o tormento eterno. Então, queridos irmãos, o que acontece quando uma pessoa não é salva? Quando nega a salvação, quando essa pessoa não aceita Jesus, quando, por exemplo, o irmão que está do nosso lado está a ouvir o podcast e ele decide dizer, não, eu não vou aceitar esse Jesus, eu não vou crer nele. O que será que acontece a essas pessoas, líder Francisco? As pessoas que infelizmente não aceitam a Jesus Cristo enquanto é vida, a Bíblia vai dizer que essas pessoas infelizmente vão perecer. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aquele que não crê, infelizmente, perece. Perece. A Bíblia vai dizer em João também que aqueles que aceitam Jesus são dados, receberam o direito de ser filhos de Deus. Mas aqueles que não aceitaram, eles infelizmente morrem. Porque não aceitaram o dom da vida. O dom da vida está em Jesus Cristo. Então, quando você não aceita Jesus Cristo, infelizmente, você perece. Então, eu te digo, você que está me acompanhando nesse momento, anda a tempo, aceita Jesus Cristo. Ele quer te salvar. Então, você ainda tem a oportunidade hoje de aceitar Jesus. Então, aceita Jesus hoje e seja salvo, você e a sua família. Amém. Líder Juvenal, você pode ler para nós João 3, versículo 18? Creio que ajudaria-nos a responder. Muito obrigado, líder Francisco. Exatamente essa era. Sim, líder Juvenal. Amém, glória a Deus. João capítulo 3, versículo 18 diz assim a palavra do Senhor: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Portanto, quem não crê no nome unigênito de Deus já é condenado. Já está condenado. Sim, easy. Exatamente. Eu vou ler aqui na minha versão também. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao homem, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmão Juvenal, condenado é o quê? Será que essa pessoa é presa, é batida, vai para o tribunal? Qual é a condenação que essa pessoa que a Bíblia se refere aqui? Amém, glória a Deus. A condenação aqui em que a Bíblia se refere é que como disse nosso líder, porque quando você não aceita Jesus Cristo, automaticamente você é julgado. Por quê? Porque Deus, ele quando morreu, quando entregou o seu Filho unigênito, ele disse para que todo aquele que nele crê não pereça, Mas seja salvo. mas seja salvo. Então, a condenação é exatamente o perecer, exatamente o ir para o inferno. Exatamente. E o inferno é um lugar horrível, é um lago de fogo, onde as pessoas estão lá clamando. Às vezes que as pessoas que estão lá estão a desejar gota de água. Você já viu o lago que você vê, você já viu a praia por acaso que está cheio de água lá? E você vê que lá existem ondas e ondas. O inferno tem ondas de fogo. Exatamente. E como se não bastasse, de enxofre.
O inferno é um lugar onde você não sai mais, você é aprisionado. E por acaso, se você entrar lá, já não tem mais volta. Já não tem mais como você voltar para lá depois de ser condenado. Então, querido irmão, para quem não aceita Jesus, é exatamente o que os irmãos disseram aqui, vão essas pessoas para o inferno. O inferno é um lugar horrível, reservado para diabo e seus demônios. Portanto, irmão, aceite a Jesus antes que seja tarde. Wonderful. Vamos continuar, irmãos. Suponhamos que alguém tenha cometido vários pecados. Essa pessoa roubou, matou, ficou com várias mulheres, se embebedou, fornicou, viveu na masturbação, na pornografia, viveu em toda espécie de sujidade, ia para a igreja, mesmo assim não se converteu, continuava no pecado, insultando, se embriagando. Será que essa pessoa pode ser salva, irmão Maús? Será que Deus, Ele perdoa pessoas com tão grandes pecados assim? Glória a Deus, líder. O próprio Jesus, ele disse o seguinte, ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus Cristo, ele quer pessoas a qual estão com pecado. Jesus, ele não veio para os salvos, ele veio para os pecadores ao arrependimento. Ele veio trazer o arrependimento para o mundo. Ele quer com que você mesmo, que diz que eu estou nisso, aceita ele e você será salvo. Porque Jesus Cristo, ele morreu por ti. É por isso que ele diz na palavra dele, vinde a mim, todos estás cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus Cristo, ele te ama, ele te quer, ele disse, vinde a mim. Wonderful. Muito obrigado, irmão Moço. Irmão Francisco, podes ler para nós Marcos 2:17. Marcos 2:17. Estamos a querer saber, será que Deus vai te perdoar de todos os teus pecados grandes que você cometeu, que eu cometi? Sim, irmão Francisco. Vai dizer assim a palavra do Senhor, livro de Marcos 2, versículo 17. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Uau! Então quer dizer que Jesus, ele não veio para os justos, veio exatamente para os pecadores. Isso quer dizer que aqui Jesus, ele veio para ti, para você que está nesse pecado, que tem all the sin, esses todos os pecados que você carrega. Cristo Jesus veio para ti. Jesus Christ is come, he came for you. Ele veio para te salvar de todos os teus pecados. Então, querido irmão, não interessa os pecados que você tem. A Bíblia diz que ele não julga. A Bíblia diz que ele veio exatamente para você que está nesse pecado. Então, querido irmão, querida irmã, aceite hoje receber a salvação por intermédio de Cristo Jesus, porque ele não veio para nos condenar, mas sim para nos salvar. Vamos agora para a última questão, querido irmão Francisco. Será que se alguém agora decidir aceitar a Jesus, essa pessoa pode perder a salvação? Será que, por exemplo, eu me salvo e depois eu saio do caminho de Deus? Será que eu posso vir a perder a salvação? Infelizmente, se uma pessoa não vive segundo a palavra do Senhor, essa pessoa sim pode perder a salvação. Uma vez salvo, infelizmente não é para sempre. Então você pode aceitar Jesus hoje, mas suas atitudes vão ditar o que você quer. Alguém que aceita Jesus não mais rouba, não mais fornica, não mais vive em legalidade, não faz coisas que a palavra diz que não são corretas. Então as suas atitudes vão ditar para onde você vai. Então você que me acompanha, aceita Jesus hoje e decida viver de base da palavra. O que a Bíblia condena, isso é exatamente isso. O que a Bíblia diz não é não. Não há meio termo na palavra do Senhor. O que a Bíblia diz não é não. Então tudo aquilo que a Bíblia condena, você não pode praticar. Então, se a gente se mantiver firme na palavra do Senhor, a gente vai sim ir para os céus. Mas se infelizmente nós saímos da palavra de Deus, infelizmente podemos perder essa salvação e podemos sim ir ao inferno. Uau! Então, querido irmão, o passaporte para você manter a sua salvação é ir na palavra de Deus. Ande na palavra de Deus, seja firme em nome de Jesus. Então, querido irmão, você que está nos assistir aí e quer hoje decidir receber a Jesus, receber a sua salvação, quero te convidar nós a fazer uma breve oração de aceitação, de arrependimento para entregar a sua vida a Jesus e de seguida para seres salvo. Então, eu quero orar contigo agora.
quero pedir que você possa ir no seu quarto, talvez ir para ficar de joelhos, para nós fazer uma oração que talvez é a mais importante que você já fez na sua vida, que é ser salvo. Então, não há condenação mais para quem está em Cristo Jesus. Se você hoje decidir receber a Jesus, você será salvo, você e a sua casa. Então, querido irmão, feche os seus olhos, vá para o seu quarto e decida agora orar. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado por enviar Jesus Cristo por enviar Jesus Cristo para morrer por mim. para morrer por Meu mim. Deus, Meu Deus, obrigado obrigado pela salvação pela salvação por intermédio do seu Filho. por intermédio de Eu hoje eu hoje renuncio renuncio todo o pecado, todo o pecado, toda a sujidade, toda a sujidade, tudo aquilo que eu fiz de errado. tudo aquilo que fiz de E eu errado. decido hoje Eu decido te hoje receber te receber como meu Senhor como meu Senhor e Salvador. e Salvador. Lava o meu coração, Lava meu coração, escreva o meu nome escreva meu no livro da vida. livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, você já está salvo. Você já é uma nova pessoa em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Nós terminamos aqui o nosso podcast. Não se esqueça de subscrever no canal. Deixa aí a sua mensagem, deixa aí a sua pergunta sobre o tema salvação, que nós faremos mais vídeos a responder em nome de Jesus. Então eu quero agradecer por essa oportunidade. Não se esqueça de subscrever, ativar o sininho e agradecer aos meus convidados que estão aqui. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado, líder Juvenal Maosso, pela presença. Amém, líder Cardoso. Quero agradecer pelo convite de cá estar no membro Salvação em Cristo. Foi uma bênção, foi uma honra estar aqui, participar de um podcast com o líder Cardoso Penseiro. Amém. Líder Francisco, umas considerações? Agradecer primeiramente ao convite de aqui estar e dizer a ti que me acompanha, ainda tem como ser salvo. Então decida hoje aceitar Jesus. Jesus brevemente voltará. Se você não aceitar Jesus, infelizmente, você pode ir ao inferno. Então, mas você hoje tem a dádiva de Deus de ouvir essa mensagem e aceitar a Jesus. Então, eu te digo, você que me acompanha, aceita Jesus. Ele te ama. Ele morreu por ti. Ele sacrificou-se a si mesmo por ti. Então, não despreze esse sacrifício de Jesus. Aceita Jesus hoje e seja salvo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e te guarde, querido. Não se esqueça de subscrever no canal, ativar o sininho. 84-377-2524, 84-377-2524. Ligue, manda uma mensagem no WhatsApp e nós estaremos lá para falar contigo. Deus te abençoe em nome de Jesus.